Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 101 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Love me too. Whoa, love me too. Love me too. O nosso entrevistado é um artista incrível com múltiplos talentos. Ele é ator, cantor, dublador, escritor, professor de teatro e jornalista. Formado em comunicação social pela Universidade São Judas Tadeu e em artes dramáticas pela Escola Superior de Artes Célia Helena, ele é pós-graduado em dramaturgia, também pela Escola Célia Helena em São Paulo, capital. Sua trajetória profissional é repleta de boas histórias e de muita paixão pelas artes e espetáculos. Entre as várias atividades do nosso entrevistado, em 2014, ele criou, juntamente com um amigo e parceiro Fábio Freire, o projeto Beatles para Crianças, que rapidamente cresceu, amadureceu e se tornou um verdadeiro sucesso, com mais de 800 shows realizados em todo o Brasil, incluindo 2 CDs lançados. Inclusive, é ele e o seu parceiro Fábio Freire que estão cantando as músicas de fundo da abertura deste episódio. Love me too. Whoa, love me too. Yes, love. De garoto tímido na infância e adolescência, ele se tornou um artista extrovertido, sem o menor pingo de acanhamento nos palcos. Ele é conhecido nacionalmente, seja pelos shows dos Beatles para crianças ou pela sua voz. Afinal, há mais de 10 anos, ele é dublador profissional de filmes e séries de grande audiência. Sempre muito comunicativo e divertido, durante a nossa conversa, ele lembrou como foi a decisão de seguir a carreira artística. Contou do início como ator no programa Vila Maluca, humorístico da Rede TV, bem como dos anos como professor de teatro para crianças e adolescentes na Escola Célia Helena. Ele também relembrou da sua fase como jogador de futebol, explicou como é a rotina e o trabalho de um dublador profissional e como não poderia deixar de ser, contou sobre o nascimento do projeto Beatles para Crianças, relembrou das viagens e das histórias engraçadas que aconteceram em shows, além de falar sobre a produção e a criação artística dos espetáculos. E é com muita alegria, já na plateia, pronto para pular, cantar e curtir muito em mais um show dos Beatles para crianças, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, João Gabriel Pissati Manetti. O João, o Gabriel Manetti, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. A
Acompanhe a entrevista. Alô, João Gabriel Pissati Manetti. Tudo bem com você, Gabriel? E aí, Paulo, tudo certo? Tudo ótimo. Meu nome inteiro. É raro a gente escutar o nome inteiro, né? João Gabriel. João Gabriel normalmente era minha mãe me dando bronca, né? João Gabriel! Mas é legal escutar o nome inteiro, né? Porque ou a galera te chama de apelido, ou é. Dois nomes tem. Não sei se você tem, além de Paulo, você tem outro nome, porque dois nomes, meu, é complicado. Tem gente que te chama de João, tem gente que chama de Gabriel, outros de Johnny, outros de João Gabriel. Mas sou eu, tudo isso aí. Então, Gabriel, João Gabriel, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Gabriel, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 2 de junho de 2022. Legal. Primeiro, obrigado. Eu que agradeço a participação. Vai ser muito legal. Eu estou falando da cidade de São Paulo, no bairro de Vila Buarque / Santa Cecília. Aqui, ora, você dá um passo, você vai para Santa Cecília, você dá outro, vai para Vila Buarque. Então, para localizar os nossos ouvintes all over the world, que nós temos ouvintes em vários países, Gabriel, aonde mais ou menos está a região da Vila Buarque, Santa Cecília, para os nossos ouvintes que não conhecem a capital paulista? Olha só, é muito próximo do centro de São Paulo, né? Até mais, assim, o pessoal, apesar de ser Santa Cecília, Vila Buarque, mas para situar é muito próximo do centro de São Paulo, próximo ao Minhocão. Então, acho que para situar mesmo é próximo do centro. Aqui, do centro de São Paulo, a gente consegue ir a pé. É muito próximo, mas também é próximo de uma avenida bastante movimentada da cidade, que chama Avenida Angélica. Uma avenida grande, mas para situar mesmo todos os ouvintes, é o centro de São Paulo mesmo. Perto Legal. do metrô Marechal Deodoro, Anhangabaú, bem próximo do centro. Que legal. Gabriel, agora eu quero começar a nossa conversa entrando na sua carreira artística. E eu queria resgatar um pouco sobre a sua história, sobre o início da sua carreira artística. Eu quero te perguntar, como é que foi o início da sua carreira artística? Você que é ator, escritor, cantor, roteirista, dublador, deixa eu ver, professor de teatro. Eu queria que você resgatasse e compartilhasse comigo e aqui com os ouvintes um pouco do início da sua carreira, saber quem te influenciou, tem alguém na sua família que te influenciou diretamente, ou algum amigo, algum parente, o que você podia contar pra gente? Legal, poxa, bacana, a gente não tem muita oportunidade de falar sobre isso, né? Principalmente o começo, né? As origens. E é legal, né? A gente tem milhões de coisas que passam pela cabeça. É muito, muito gratificante poder resgatar essas coisas, né? Que vão formando o nosso caráter, nossa profissão e etc. Eu acho que para começar, Paulo, eu vou lá antes de escolher mesmo a minha carreira. Eu sou filho único e fui um filho único em grande parte, né? Muito, muito tímido. Paulo, eu era tímido, cara. Assim, não é possível. Juro. Num nível que eu tinha vergonha de perguntar as coisas para a professora. Mas assim, na infância e até um período da adolescência. Muito tímido. Eu, assim, acho que como todo filho único acaba desenvolvendo, como não tem irmão, né? Meus pais, minha mãe trabalhando em casa, meu pai fora de casa trabalhando, você acaba desenvolvendo. É engraçado dizer isso, mas múltiplas personalidades, né? Porque você não tem outra pessoa para trocar, você tem a si mesmo. Então, assim, todo filho único também tem um lance de se bastar. Então, assim, eu fui muito tímido, mas ao mesmo tempo no meu núcleo familiar, eu mostrava um lado que eu não mostrava para fora de casa, de ser falante, de ser imitador. Mas fora eu era muito, muito tímido, mesmo assim, né? E aí, na adolescência, eu era fanático por futebol. Isso era a única coisa no âmbito público, nos meus amigos, que eu me destacava. Eu era um aluno
que mediano, não era um aluno que tirava 10 eu era um aluno que eu precisava estudar. Tinham matérias que eu tinha mais facilidade, história, português, depois quando veio literatura, mas zero de exatas, assim, eu tinha muita dificuldade. E eram outros tempos, né? Os pais não identificavam isso com muita facilidade, então era meio que por conta. E é isso, eu fui um aluno na média e o esporte foi onde eu me destacava, assim. O único momento de destaque que a galera fala, nossa, olha o jogo, era jogando bola. Então, até a adolescência, Paulo, eu queria, por tudo, ser jogador de futebol. E eu, modéstia à parte, eu jogava muito bem mesmo. Cheguei a fazer teste. Então, até uns 15 anos de idade, Olha. eu era tímido e queria ser jogador de futebol. Cheguei a fazer um teste no interior de São Paulo. Existe uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, né? Uma cidade grande, né? E o time jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista, chegou a ser campeão da Série B do Campeonato Paulista. Eu fiz um teste e passei. E fui assim, fiquei julho praticamente inteiro morando na cidade, com uniforme, morando no alojamento. Mas assim, é muito engraçado, né? Cuidado com o que você deseja, porque eu desejava muito o glamour no sentido de você vê os jogadores já num nível, você não sabe pelo que os caras passaram. Porque foi muito difícil você sair, né, de São Paulo. Eu morava com os meus pais, com 15 anos, graças a tudo, com todas as mordomias. A gente também tinha, meu pai sempre trabalhou muito, eu trabalhei depois vou dizer, né, trabalhei desde cedo, né? Mas você sai daquele conforto do seu lar e vai lá para o interior morar em alojamento, comer comida de atleta, que era aquela coisa, ficar com 30 moleques numa sala, numa televisãozinha pequena, dormindo em dormitório. Eu assim, no meu íntimo, eu percebia que eu não ia ser jogador de futebol, porque eu não ia ter essa estrutura que eu acho que precisa ter, né? Mas até lá eu estava lá mantendo. Aí o dia que eu liguei para minha mãe, que ia virar agosto, ou seja, eu tinha que voltar para a escola, eu falei, olha, mãe, eu não vou voltar, eu vou ficar. Mas assim, com aquele aperto dizendo, putz, acho que eu quero voltar, mas não, né, para ela. E a minha mãe surtou, falou, não, você tem que voltar por causa da escola, e você tem que não sei o quê. E acho que bastou isso para ela falar, tá bom, vou voltar. Voltei, e aí rolou um baque, assim, porque até aquele momento, 15, 16 anos, eu tinha esse sonho de jogar bola. E eu jogava muito bem, e quando eu passei no teste, eu vi que era uma possibilidade, mas que precisava muito mais do que um pouco de talento, assim, no jogar. Precisava de outras coisas que me faltaram. Então, quando eu cheguei, eu sofri esse baque, assim, bom, agora começou, né, colegial, tal. E aí, de repente, Paulo, o que me despertou para hoje, né, hoje com 30, quase 40 anos já, né, com 39, tímido, eu descobri o cinema. Estava até pensando nisso hoje. O cinema foi o meu primeiro despertar, assim, meu primeiro silver lining, né, que a galera fala. Sem querer, eu fui descobrindo o cinema e eu assisti um filme. Eu adoraria dizer que era Truffaut, ou que era Kubrick, que Godard, mas, na verdade, tem muito a ver, foi muito louco, e eu vou explicar por quê. Foi o Máscara. Não sei se a galera lembra. O Máscara conta a história de um personagem chamado Stanley Ipkiss, que era absolutamente tímido, um cara que tinha vergonha de falar com o colega e que, de repente, descobre uma máscara, que era a máscara do Loki lá, o deus histriônico, que a gente pode dizer. E aí ele descobre, a partir do uso da máscara, um lado que ele deixava escondido, que era o lado do humor, né? Claro que de forma exagerada no filme, né? E aquilo, naquele momento, acho que esse filme é de 97. Jim Carrey, né? Com o Jim Carrey. Aquele filme, engraçado, deu um clique em mim. Eu pude... Bom, aquilo foi quase que um espelho, né? Para mim. Falei, olha, eu tenho esse lado de humor histriônico, de querer falar e do comunicador, mas ele tá ainda... Eu preciso dessa máscara que esse personagem conseguiu. E coincidentemente, um dia na escola, um colega meu na frente, que eu lembro até hoje, se ele estiver escutando, eu devo muito a ele, Fábio Leles.
Não sei se você conhece, que o Paulo conhece, velho, todo mundo. Ainda só coisa da Lelis Tratoria. Lelis só. a Tratoria. Nem sei se é da família, capaz que seja da família. Aí o que acontece? Eu comecei a imitar para os meus pais, para primo, as frases e as cenas do Jim Carrey. Eu comecei a descobrir que eu também gostava, assim como ele, de brincar com a voz. Eu consegui descobrir uma potencialidade que eu tinha, né? De imitação, mas tudo assim, só no meu núcleo. Aí um dia fui lá imitar para ele baixinho, assim, na classe, assim, e o filme estava bombado na época, né? Eu imitei ele. Não, João, você tem que imitar para a classe toda. Aí eu, pelo amor de Deus, não, você vai imitar o que você não. É muito bom. Chamou a atenção da classe entre uma sala e outra. O João vai imitar agora. Aí eu criei coragem e imitei. Aí a classe riu da minha imitação e naquele momento também foi uma catarse, porque eu falei, caramba, primeiro que eu criei coragem pela primeira vez, né? A galera ficou como é que o João, que mal fala, tal, de repente eu fiquei lá uns minutos, quase que um stand-up, assim, falando, a galera riu. Eu lembro desse impacto, do poder que tem, né? Essa coisa da comunicação, principalmente do humor. A galera riu, foi uma resposta que até então eu não tinha, né? Aí, a partir daí, Paulo, eu meio que fui me encontrando. Então, de um garoto tímido da pré-escola até o colegial, do primeiro colegial até o terceiro, eu mudei completamente. Eu fui do 8 ao 80. Eu virei o class clown, né? O imitador. Aí começava imitando o professor, aí imitava personalidades. Eu saí da frente, fui para o fundão. Assim, eu me livrava, às vezes, eu sempre fui muito mal de física, né? Não conseguia entender, mas a professora era uma professora muito engraçada e gostava. Então, assim, ela meio que me livrou, assim, meio que me ajudou, porque ela entendia que eu tinha dificuldade, porque ela ria, ela deixava 10 minutos do final da aula para eu começar a fazer as piadas, tal, e virei, no final das contas, o orador da turma na formatura, assim, era uma coisa que, se você olhar o garoto de antes para o cara que estava imitando todos os professores na frente deles, na frente dos pais, assim, na formatura, era inacreditável. Mas ainda assim, naquela época, bom, o que eu poderia fazer com isso? A maioria dos meus amigos se formaram em exatas, foram virar engenheiros, outros administradores. Posso te dizer que nenhum dos meus colegas tinha esse lado, era uma galera muito da exatas, tal. E uma professora de português / redação, lá a partir desse momento eu comecei a curtir escrever redação e sair um pouco do que era pedido, e eu sempre, daí retomando nas minhas brincadeiras, que eu sempre gostei de brincar como um bom filho único, sozinho, com bonecos, né? E eu tenho essa noção que desde criança eu só me satisfazia da brincadeira se eu criava uma história com começo, meio e fim. Então, desde criança, eu já tinha essa noção da estrutura narrativa, que depois eu transferi para as aulas de redação e tal. Aí uma professora, que agora, infelizmente, eu não estou lembrando o nome, mas era uma dessas que já há muitos anos estava no colégio. Um dia ela chegou para mim e falou, você tinha que fazer um curso, a gente conversando sobre profissão, porque eu ainda estava perdido, eu era engraçado, tinha isso lá, qual faculdade que eu posso fazer? Você tem uma faculdade que se chama Comunicação Social. Dá uma olhada, se inscreve e tal. E eu fui procurar na hora, né? Aí tinham todas as faculdades. Na USP, aqui em São Paulo, que é uma faculdade pública, se chama Audiovisual, e tem outras de comunicação social. Mas, enfim, eu estudei, né? Fui fazer o vestibular. O audiovisual é muito concorrido, na época, meu pai estava com dificuldade, eu estava trabalhando, eu não tinha tempo eu trabalhei num shopping como vendedor, eu também tive essa experiência, assim, bem interessante. Aliás, eu recomendo para pais que olham os filhos e que querem colocar os filhos para trabalhar, para ter essa noção de responsabilidade, dinheiro, lidar com o salário. O shopping, as lojas de shopping são bons aprendizados, assim. Então, nessa época, eu fui fazer o vestibular, não passei, evidentemente, na USP, no audiovisual, até não fui mal, surpreendentemente, não fui mal,
porque eu fui sem expectativa nenhuma, né? Então acho que isso deu uma ajuda. E eu tinha feito essa na Casper Libero, que é uma boa faculdade aqui na Avenida Paulista, que tem o curso de comunicação social. Eu fiquei na lista de espera e tinha feito na São Judas, na Moca, que é uma faculdade hoje que está muito grande, mas na época era uma faculdade, confesso que média, assim. Mas como eu passei na São Judas, fiquei na lista de espera na Casper Libero e não passei na USP. Eu falei, quer saber, não vou perder tempo, vou fazer. E aí, nesse curso de comunicação social, eu sempre visei, falei, não, eu não quero perder tempo, eu quero fazer um estágio, eu preciso fazer um estágio. E eu, Paulo, eu sempre gostei, nos primeiros anos, eu me apaixonei por rádio. Eu queria trabalhar em rádio, fiz a rádio da faculdade durante quase os 3/4 da faculdade, eu cuidava da rádio, e tinha uma rádio no intervalo. Então, eu era apaixonado por rádio, entreguei currículo... Diga. Era o Flávio Prado ali na São Judas, não era? O Flávio Prado, e também ele era da São Judas e também da Casper Libero, a galera da Gazeta. Mas eu não cheguei a ter aula com ele, mas ele acho que na época que eu estava, não sei se ele virou coordenador, mas eu não tive aula com ele. Mas aí eu entreguei currículo, Paulo, para tanta rádio, mas meu currículo era uma folha, né? Tipo, formado, tinha experiência de trabalhar em shopping e nada, né? E nenhuma rádio me chamou. E aí eu ainda era lojista quando eu entreguei para uma emissora de TV que na época estava começando, que era a Rede TV. A Rede TV era em Alphaville, uma emissora que começou com boas intenções, sabe? Assim, intenções de ser com conteúdos de qualidade, enfim. Com tecnologia também, com tecnologia, né? Sempre, e com uma parte de jornalismo que eles estavam investindo bastante. Eu mandei um currículo e me chamaram. E aí eu comecei a fazer um estágio aí eu digo que é mais sorte também, mais uma sucessão de acaso, que a minha vida profissional é uma sucessão de acasos interessantes, legais. Eu não fui para nenhum programa desses, nem esses de auditório, nem esses programas de pauta. Eu fui para um programa chamado Vila Maluca. Esse programa Vila Maluca era o único programa de dramaturgia que essa emissora fez. E era um programa que queria imitar o Chaves, mas era um programa de dramaturgia. Era um seriado com atores. Então eu comecei como estagiário de produção. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi correr atrás de espelho e aquelas luzes para o camarim, né? Meu primeiro trabalho foi... Eu cheguei, os caras, você já tem que pegar o carro, já tem que ir em tal lugar, sei lá, Santa Efigênia, você tem que ir lá, orçar espelho, não sei o que. Fui e comecei a trabalhar com um diretor chamado Cláudio Calau, que é um diretor brasileiro, mas que morou muito tempo na Espanha, no México e na Venezuela, hoje mora no México. Dirigiu e dirige muitas dessas novelas mexicanas, ele dirigiu tudo. E eles trouxeram o Calau para dirigir essa Vila Maluca. O Calau era um cara já conhecido nesse meio de novela, tal. Trouxe um elenco super interessante, Duda Mamberti, André Correia, a falecida Noemi Gerbelli, uma grande atriz de teatro, faleceu esse ano. Então tinha um elenco bem interessante, um elenco super legal, de uma galera vindo do teatro, né? E eu lá, moleque, 20 anos, trabalhando na correria, mas eu já era esse cara falador, que como vocês estão vendo, bem-humorado. Comecei, aí fazia lá os meus estágios, aí depois um programa da própria emissora falou, ô, Gabriel, pô, sei que você tem uma voz boa, começa a gravar umas vozes para as matérias de um programa da Fá Morena, que existe até hoje, que é uma apresentadora. Então eu comecei a gravar, tal. E aí o diretor, né, o Calau, eu trabalhava diretamente com ele, né, e eu fazia as minhas imitações, minhas brincadeiras da câmera para trás, né. Um dia ele me chamou no switcher, né, que para quem não sabe é onde ele ficava, ele que gostava de cortar as câmeras, né, ele além de dirigir, ele ficava no switcher mexendo nas câmeras, né. Ele me chamou um dia, tal, ele falou, Gabriel, nem lembro como ele chama, João, vem aqui. Tá vendo esse roteiro? Na minha cabeça eu imaginava que ele ia falar, ó, imprime 10 cópias. Tá vendo esse roteiro? Abre na página tal. Aí eu abri na página, tinha lá
várias falas de um repórter. Aí ele falou, decora que amanhã você vai fazer. Aí eu, como assim? Não, amanhã você vai fazer. Decora que amanhã você faz. Eu vou gravar tudo para não te deixar com pressão. Vou gravar tudo e essa cena eu vou gravar por último. Porque é só você e a câmera, eu dispenso todo mundo, para você também não ficar nervoso. Ele teve esse super insight, esse cuidado. E aí eu fui para casa tremendo, assim, né? A Rede TV era em Alphaville, eu morava aqui em Higienópolis, então fui de ônibus, eu voltei de ônibus estudando, tremendo. Eu nunca tinha, assim, uma coisa era locução, outra coisa era imitar atrás das câmeras. Outra coisa era, de repente, atuar, né? Uhum. E fui, no dia seguinte, ele gravou todo mundo, eu acho que eu nem dormi, consegui decorar, e aí, pum, fui lá gravar, e ele já sabia que eu gostava de imitar vozes e tal, ele falou, já... Porque para quem está começando, quem estava começando a carreira sem saber, você trabalhar a partir da voz é uma boa base para te dar para o personagem. Tem muitos atores, principalmente dos que vieram da comédia, muitos trabalham a partir o começo, né, a construção do personagem a partir da voz. Então, eu falei, putz, aí ele, pô, você não sabe imitar o Gil Gomes, aquele que fazia? Faz uma coisa parecida, vai por esse tom, por esse registro. Aí foi um start, eu falei, beleza, me deu uma segurança, e aí eu comecei a fazer uma voz e tal. Pô, e a cena foi, e aí aquilo ali foi um... E você se sentiu à vontade também, né? Muito à vontade. Eu falei, opa, peraí, gostei disso, né? Gostei de ficar na câmera com um figurino. Aí fiz, foi super legal, tal, mas continuei o meu trabalho de produção. E aí, muito interessante também, os 3 roteiristas, que são roteiristas que foram os roteiristas do Castelo Rá-Tim-Bum, Cláudia Dalla Verde, Dionísio Jacob e Edu Saleme, são 3 grandes roteiristas importantes da televisão brasileira que estavam escrevendo a Vila Maluca. Então tinha muita gente. Era um projeto pequeno, mas com ótimas pessoas envolvidas. Eles viram que eu participei, eles tinham contato comigo, de repente pintava uma pontinha de um vilãozinho que aparecia no final. Aí eu fazia. Aí, de repente, pintava outro personagem, não sei o quê. De repente, um que eu tinha feito, aí, de repente, pintava um vilão chamado Chico Cicatriz. Lembro até hoje. De repente, aí eu comecei a criar uma voz meio assim, e ele tinha a língua presa, a cicatriz. Foi legal, chamou a atenção. Esse Chico Cicatriz voltava toda semana. Para resumir, e aí teve um lance que eu acho que foi um voto de confiança que eu pude dar para eles. Acho que o personagem principal, um dos personagens principais, o Marquinhos, que era um comediante que também não está mais neste plano, ele não pôde gravar. Então eles ficaram sem... Putz, aí um dos roteiristas escreveu um personagem que ia do começo ao fim, porque até então eu fazia pequenas participações, mas eles escreveram um personagem que era o principal, que era um caipira. E fui lá eu fazer. E foi muito legal, porque eu lembro que eu tinha cenas com todo mundo, em todos os cenários. Eu gravei assim um dia inteiro, daqueles que você fica até esgotado, mas assim, foi muito legal. E eu lembro que quando foi para o ar, foram bons pontos de Ibope, assim, sabe? Eu lembro até hoje. Na época, acho que estava dando 3.0, o que para Rede programa TV era alto, assim, e consegui segurar. Então, foi um voto de confiança. O que aconteceu? Eu comecei a mais trabalhar como ator do que como produtor. Olha. Eu não conseguia quase trabalhar como produtor. E aí, o que mais legal aconteceu foi o seguinte: quando era para ser efetivado, quando eu me formei, porque tudo isso ainda não tinha, eu fazia a faculdade junto. Quando eu me formei, eles me efetivaram como parte do elenco, porque eu já tinha feito mais de 50 personagens. Uau. Então, com esses personagens e com essas imagens, com essas fotos, eu fui para o SATED, que é o Sindicato dos Atores, consegui um registro de 1 ano, que se chama Registro Provisório,
E a emissora me efetivou, não como produtor, como eu tinha acabado de me formar, mas como ator. E aí eu lembro que, óbvio, né, Uau. eu ganhava muito pouco, Paulo. Assim, acho que não dava conta da condução, assim. De repente, meu salário foi para um salário mínimo, assim, de ator, mas que para um cara de 20 e poucos anos, eu falava, nossa, que maravilha! E fiquei... Você Eu fiquei um multiplicou ano o salário, multiplicou. muito, naquela época ainda mais, né? Aí eu fiquei 2 anos como ator, trabalhando como ator naquele programa. Foi a minha faculdade, eu digo isso, foi a minha escola, trabalhar com esses atores, André Correia, Antônio Denigro, é uma galera que está nativa hoje. Noemi Gerbelli estava no Detetives do Prédio Azul até recentemente. Opa. É uma galera que... Aí, beleza, só que um belo dia o programa acabou, né? A gente chegou para gravar, é coisa de emissora, né? Chega para gravar, todo mundo olhando a gente com o maior pesar, assim. Nossa, por que eles estão olhando a gente com cara de triste? Chega para gravar, a figurinista. Vocês não estão sabendo? O programa vai acabar. A gente, como assim? O elenco todo. Para resumir, fizemos reunião. No mesmo dia, rescindiram o contrato. Tipo, eu chegava em casa 8 da noite, 2 horas eu bati na porta do... Minha mãe falou, o que você está fazendo aqui? E aí acabou o programa. Mas até aí eu já estava mordido pelo mosquito da interpretação, a Noemi Gerbelli. Eu tenho também, você falou de pessoas que foram importantes, Cláudio Calau foi importante por ter olhado em mim um negócio que nem eu imaginava. A Noemi Gerbelli falou para mim, olha, João, você tem lenha para queimar, mas você precisa estudar, né? Para ser ator, você precisa estudar. Mas vamos fazer o seguinte, tem um curso técnico, não um curso técnico, mas tem um curso de um diretor amigo meu, e simplesmente, Paulo, para quem não está a par do mundo do teatro, era o Zé Renato. O Zé Renato foi um dos maiores diretores do teatro de arena, junto com Gianfrancesco Guarnieri. Foi a primeira peça, eles não usam black tie, o teatro de arena é aqui perto, infelizmente não é um teatro que todas as pessoas conhecem, mas foi um marco, porque o teatro de arena, para quem não sabe, o palco no meio e o público em volta. Isso era uma característica dessa companhia. E simplesmente ela me levou para conhecer esse diretor, o Zé Renato. Só que eu não conhecia muito de teatro, então para mim era um senhor, né? Era um senhorzinho que tinha um teatro, chamava Teatro dos Arcos, que estava lá brigando para conseguir manter o teatro, e eu fiz uma peça com direção do Zé Renato e de outro cara que eu devo muito, que se chama Jorge Julião, um diretor de teatro muito bacana, que também ele me ajudou muito, o Jorge Julião, a me desenvolver dentro do palco. Porque uma coisa é na televisão, uma coisa é na câmera, e a outra é dentro do palco. É totalmente diferente. Então eu fiz 2 peças nesse Teatro dos Arcos, até aí eu falei, é o teatro que eu preciso. Aí eu fui atrás de cursos, fiz o Célia Helena, entrei no Célia Helena, que na época, hoje é uma faculdade, agora é um curso técnico. Fiz um curso técnico, fiquei 3 anos estudando teatro, e aí fiz de tudo. Todos, né? Aprendi desde a história do teatro, desde interpretação, e desde cenário, figurino, enfim, estética e tudo. 3 anos. E fui trabalhando bastante. Então aí fiz muitas publicidades durante esse período de estudo, muitas, assim, LG, Motorola, Fiat, fiz da Faculdade de São Judas sem querer, foi a faculdade que eu tinha me formado. Nossa, eu fiz acho que 10... E para televisão, e publicidade para TV, assim. Para televisão. Fiz Brastemp, fiz uma pá de coisa. E aí me formei. Aí, e estudando no Célia Helena, aí professores que eram diretores foram me chamando, então eu fiz algumas peças, eu participei de um grupo teatral que existe até hoje, chama Cia do Elevador, dirigida pelo Marcelo Lazarato, que é um grande diretor desses reitores, não sei o que, da Unicamp. Então eu trabalhei muito eu estudava teatro e trabalhei muito. Curiosamente, quando eu me formei como ator, eu já tinha toda essa bagagem, né, da televisão, do Vila Maluca, das publicidades. Eu participei em algumas
algumas séries na época da Record. Eu já tinha uma bagagem grande de palco. Curiosamente, quando eu me formei, eu não tinha mais nenhuma perspectiva, assim, porque perspectiva de trabalho. Falei, caramba, todas as peças eu já fiz, porque tem essa, né, no nosso país. Não é fácil, não é fácil viver de arte num país que a arte é sempre, né, a galera tá mais, né, preocupado o que vai pôr, vai pôr comida no prato, enfim, infelizmente. Então aí eu falei, bom, peraí, onde eu me formei tem cursos, né? Pô, eu posso dar aula de interpretação. Foi aí que eu comecei a estagiar novamente como professor de teatro no Célia Helena, tanto para o curso adulto e principalmente para o curso infantil. Que aí foi o lance de um encontro aí que você sabe qual é. Então, vai, diga. Então, fazer que nem o seu colega de rede TV. Para. Eu tenho uma história depois, se tiver tempo, com ele. Vai ter tempo. Mas é que eu quero voltar aqui e te fazer duas perguntas. Fiquei curioso em saber qual que é o nome da escola que você estudou, onde aconteceu essa grande mudança do seu comportamento mesmo, né? Da sua relação social. E também a questão do futebol, lá quando você era mais novo, entender se era futebol de campo ou de salão, e saber se nesses seus sonhos aí como jogador de futebol, você estava sonhando lá em jogar lá no Parque São Jorge. Essa eu já vou te responder, O colégio onde teve essa mudança, né, de personalidade, sei lá, vamos dizer assim, é o Colégio Ofélia Fonseca. O Colégio Ofélia Fonseca é um colégio que existe também, já era um colégio antigo, né, dirigido por duas senhoras que eu morria de medo, Dona Josefina e Dona Lídia. A Dona Lídia era aquela senhora, já não as duas elas não estão entre nós, mas ela que era a primeira senhora que eu via com aquele cabelo roxo. Sabe? Ela tinha esse cabelo roxo, caramba, por quê? Não é natural, mas você criança, será que é? Será que um dia eu vou ter um cabelo roxo? E ao contrário, a Dona Josefina era aquela que tinha um cabelo, fazia questão de ter um cabelo loiro, mas com um laquê desse tamanho, né? Eram as duas donas, assim. E eu estudei lá do pré-primário até o colegial. Assim, eu praticamente nunca mudei de colégio. E nunca na região aí da Higienópolis... 10 passos da minha casa. Eu tinha essa sorte, assim. Começava a aula às 7h30, eu saía de casa às 7h25, assim. Então, eu podia fazer tudo com calma. Mas era do lado, assim. Engraçado, né? Foi uma época também conturbada, né? Meu pai tinha uma empresa, a empresa, infelizmente, por conta do plano Collor, fechou, e aí um monte de questão, né? E foi uma época difícil, né, para o meu pai. Até eu admiro muito dele ter conseguido me manter numa escola particular, porque era uma escola, é um bairro, né? Meu pai é um cara daqueles que você põe a mão no fogo, né? Mas foi um cara que aguentou um tranco, uma barra grande. Eu devo muito a ele e, obviamente, a minha mãe, claro, porque meu pai, não podendo, me manteve num colégio, assim, que era um colégio bom, né? Mas que, se eu for pensar, não era um colégio para a minha realidade na época, né? Não era mesmo. Eu sei porque, né? Meus colegas faziam, viajavam. Eu realmente eu não podia acompanhar, mesmo. E não estou dizendo aqui, nossa, claro que, mediante a 99% das pessoas, dos brasileiros, eu sou um privilegiado. Mas nessa época foi uma época bem conturbada, assim, principalmente nessa fase da descoberta, do humor. Foi uma fase bem complicada, porque eu sabia da dificuldade do meu pai, que acabava, às vezes, não conseguia honrar um mês ou outro, aí, de repente, conseguia honrar os meses devedores, mas foi muito difícil para ele, muito difícil. Acho que se fosse eu, talvez eu não teria. Acho que foi uma coisa assim, não, eu vou conseguir, meu filho vai estudar nesse colégio e vai se formar, coisa que aconteceu. Mas eu senti isso, assim, até com as duas donas, né? Eu sentia que existia
tinha um diferencial, assim, para comigo. Então foi tanto é que eu só voltei a entrar no colégio agora, o que é? Acho que um pouco antes da pandemia, assim, porque eu nunca voltei mais, eu não voltei mais pro colégio. Então eu tenho esse meio bittersweet aí, esse gostinho de uma fase difícil, mas ao mesmo tempo um lugar importante de formação e de descoberta também, né? Que é o Ofélia Fonseca. E a outra era do futebol, né, Paulão? O do futebol era assim, era no meu sonho. Cara, eu acho que na época eu jogaria em qualquer time. Na época, cara, eu jogaria em qualquer time. Eu teria com certeza uma preferência lá por Perdizes. Mas como assim? Mas como? Mas que? Palestra. Pô, eu sou já fui muito mais fanático, mas claro que se fosse para escolher, eu ia pro Palmeiras, verde e branco. Mas na época, adolescente, engraçado, na época, você sabe, Paulo, a gente até tem a mesma idade. Mas na época a gente não tinha tanto esse lance, quero jogar no Barcelona, quero jogar no Real Madrid, porque nem passavam os jogos como agora, passa o dia inteiro. Cara, eu tinha sonho de jogar em time grande, em São Paulo, mas eu queria mesmo era jogar no Palmeiras. No mas Palmeiras, né? Mas se na época me falassem, quer jogar no Corinthians? Pô, com certeza. Ia meter gol, ia fazer... beijar o símbolo. Tem que avisar para o pessoal do Corinthians que perdemos aí um grande craque aí que podia a gente ter trazido aí, mas ganhamos. Mas e era futebol de campo, né, Gabriel? Era campo. Era futebol de campo, Eu sempre joguei salão, né? Joguei salão no Ofélia Fonseca, jogava salão com os meus amigos aqui, porque São Paulo, né? Você não vê campo. Você vai lá no Rio, vai pro Rio de Janeiro, você vê campo, você vê society. Na época nem tinha muito society. Não era algo comum. Então, era mais salão. Mas depois, quando eu passei no teste, eu fui para o campo. Foi muito engraçado. Primeiro dia lá, né? Para fazer o teste, os caras... vambora. Cara, qual que é o teu nome? João Gabriel. João Gabriel? Não tem jogador de futebol com 2 nomes. Hoje tá infestado. Né? Aí eu falei, a maioria me chama de João. João? Você tá louco? Não tem nenhum jogador. Vai ser Gabriel. Foi o primeiro cara que depois eu escolhi como nome artístico Gabriel. Então, no futebol, eu ia ser Gabriel Manete. Primeiro dia, Paulo, você já acha que vai jogar bola, né? Não, vou jogar no campo, Não, corri, saí da cidade, os caras... Parecia pelotão. Sai o pelotão dos jogadores lá, fomos correr num canavial, num sol, e correndo, e correndo. Aí, almoçamos... Eu lembro desse primeiro dia como se fosse hoje. Eu, cara, morto de cansaço, eu fui correr, não sei quantos quilômetros. Aí, almoça, cara, era bife, o bife mais duro que você possa imaginar e o macarrão mais sem molho que você pode imaginar. Então, porque, né, era proteína, massa, tinha que comer, a gente já tinha perdido tudo. Aí a gente foi pro campo. Primeira jogada minha, né, querendo mostrar habilidade, molequinho da capital e tal. Eu recebi a bola assim de costas, fui para driblar, mas eu tomei um rapa de um volantão ali que eu fui parar lá no meio de campo. Mas foi legal, mas era campo. Eu tava me adaptando. E a sua posição que você melhor desfilava aí? Eu jogava, eu era meio esquerdo ofensivo, assim, ou segundo atacante pela esquerda, sou canhoto. Foi legal, assim, foi um período legal. Consegui, sim, mas eu não ia ter a fibra para manter. No meu íntimo, se a minha mãe não ficasse doida e me chamasse para voltar de julho para agosto, eu teria desistido antes. Eu não ia aguentar. Não é fácil. Para os caras que chegam, claro, é 1% dos que tentam. Esses caras ralam até chegar onde eles chegaram. Não é fácil. Agora, então, voltando agora para os palcos, então, você, professor de teatro no Célia Helena, né? Depois da assistência, ser estagiário lá e assumiu numa escola muito importante e tradicional, né? Em São Paulo, uma escola de uma grande atriz também, de uma pessoa importante na história do teatro nacional, a gente pode dizer. E aí você começou a dar aulas também para crianças. E aí, vamos continuar. Aí eu vou de reticências, mas vamos lá. É o seguinte, aí eu fui
eu tenho muita facilidade, já tinha muita facilidade de lidar com criança, sempre curti, né? E aí eu mais ou menos me enveredei para o lado de professor de teatro, para a Casa do Teatro, que é o Célia Helena, dividia assim, Célia Helena adulto e Casa do Teatro para crianças e adolescentes. E a galera identificou que eu acho que eu seria um bom professor também para crianças, e eu fui. E comecei, obviamente, como estagiário, mas aí sempre muito entrão, dava opinião. Aí uma professora não gostava de montar, porque no final do ano era o ano inteiro de jogos, cenas, e depois do segundo semestre em diante você montava uma peça de teatro para apresentar para os pais num teatro super grande lá na Liberdade. E eu adorava aí, que foi o lance de escrever, eu adorava montar e adaptar as peças. Por exemplo, pô, beleza, a turma escolheu Hamlet. Hamlet tem um protagonista, obviamente, que é o Hamlet, mas você tem 5 crianças querendo fazer o Hamlet. Como é que você adapta? E eu sempre me amarrei em adaptar as peças, em criar personagens e tramas paralelas que não existem, mas voltar para a trama principal. Então, uma professora me deu maior liberdade disso, comecei a escrever, eu meio que quase que dirigi a peça. E aí as coordenadoras de lá, lógico, identificaram isso, aí eu virei assumir turma sozinho. Uau! E aí fiquei como professor de teatro durante 11 anos. Uau, 11 Gabriel. anos como professor de teatro, Isso E aí, só para colocar na linha do tempo, que anos a gente está falando? 2007, 2008. Uau! Eu entrei, Até entrei lá, 2018. 2000, eu entrei em 2007, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu quase 10 anos, eu saí em 2017, se não me engano. Depois eu vou Uau! relembrar. Fiquei bastante tempo, claro, aí eu trabalhava como ator em algumas peças, mas o fixo acabou virando de segunda a sexta, acabou virando a Casa do Teatro. E eu curti, né? Curti muito da aula, montar as peças, adorava ver, porque era um trabalho quase de direção também, né? Uhum. E então foi muito legal durante um período, foi muito interessante. E aí e rufem os Ah, tambores. Aí, um belo dia, tô entrando, tal, bem no comecinho, tem lá um cara com violão tocando, cabelinho meio comprido, meio agitado igual a mim também, tal. Aí eu, pô, esse cara é legal, tal. E eu ia ter uma primeira aula com ele como professor, porque o Fábio Freire era professor de música da Casa do Teatro, e toda semana você tinha aula com um professor específico. Ou era circo, ou era corpo, ou era música. Aí eu vou lá, leio Fábio Freire e música, beleza, né? Aí eu lembro que foi também um dia, o Paulo, que eu ia de ônibus, né? Saía daqui, eu era de ônibus. Foi um dia que eu estava pagando o ônibus pro cobrador, o ônibus deu uma freada, velho. Eu fui parar lá perto do motorista, mas assim, eu lembro de uma senhora, foi mó perigo, que a senhora levou, assim, sabe que eu acho que eu passei perto de todas as quinas do ônibus possível. Foi um dia meio estranho, assim, sabe? Aí eu chego lá, ainda meio avoado, assim, o que tinha acontecido, aí eu vejo esse cara tocando violão, pô, não sei o que, agitado, eu, caraca, tocando Love Me Do, dos Beatles, tocando Love Me Do e tal. Aí eu, pô, sentado lá, a galera chegando, aí eu entrei e cantei com ele. E na época, aí na hora ele falou, para. Porra, como é que você é músico, você cantou, você abriu voz, sem querer, eu abri voz no Love Me Do. Ele estava num tom, sem querer, eu entrei num outro tom, que é o tom certo, né? Os 2 tons certos da música. Aí eu, não, tal, pô, eu curto cantar, tá, pô, que da... E ele foi ter aula, ele fez a aula comigo, tal, foi mó legal. E aí a gente, obviamente, criou uma baita de uma amizade. O Fábio, além de professor, a gente fez parte de um grupo chamado... agora eu até me esqueci o nome do grupo, mas vou lembrar, que era um grupo muito legal, lembrei, chamava Arte Simples. Diretor era Tati Heder, que tinha sede na comunidade de Heliópolis. É um trabalho bem legal, muito legal. A gente fez parte desse grupo, viajamos para Portugal com esse grupo para fazer uma peça e junto com o Fábio. Então o Fábio virou, cara,
o irmão mais velho que eu Uau! não tive, assim, antes Uau! mesmo do projeto que a gente já vai entrar, claro, né? Uhum. Então a gente criou uma amizade muito grande, eu e o outro professor chamava Ademir Emboava, também um grande ator aí que está em todas as telinhas, já fez novela, já fez série pra caramba, tal. E a gente formou um trio e além de tudo isso, a gente formou um outro grupo que chamava Grupo Passarinho. A gente apresentou uma peça musical assim, super bem a nossa cara, nos Sescs, mas assim, eu e o Fábio, a gente virou, cara, parceiraço, parceiraço, até antes do Beatles para crianças, eu virei padrinho do filho dele antes disso, assim. Uhum. A amizade foi tão. Tamanha Pô, afinidade que vocês criaram, né? Meio e total. naturalmente, né? E é muito bacana esse seu relato, Gabriel, João Gabriel, é da forma como vocês se conectaram a primeira vez. É, Muito legal. é muito legal, muito engraçado. E depois, tudo que tem acontecido é mais curioso ainda que foi Love Me dos Beatles que deu o primeiro clique, né? E aí virei padrinho, inclusive meu grande trunfo para virar padrinho foi um dia que eu morava na época com os meus pais ainda, meu prédio era próximo ao Pacaembu. Então ele ia assistir um jogo do Corinthians com o Gui Ó, pequenininho, aham. e aí eu falei, ó, não chega na hora do jogo, traz o Gui para cá, a gente desce, eu brinco com ele e tal. Aí eu passei o dia com ele e fui até o estádio, e ele fala até hoje, pô, um cara que fez tudo isso pro meu filho, mano, pô, vai ser padrinho. E hoje, até hoje, né? Guilherme hoje tá com 11, gigantesco, mó moleque, gente boa. E aí, um belo dia, o Fábio sempre também com os trabalhos infantis e tal, a gente tinha esse projeto junto. Um cara falou, bom, antes disso ele conheceu o Paul McCartney, ele já deve ter contado toda essa história lá. Uhum. A gente estava em cartaz num outro teatro, e o cara falou, faz esse projeto aí no nosso teatro, aproveita que já estão aí. A gente já estava aí um Sesc, também o Sesc Ipiranga. O Sesc Ipiranga é muito importante para a gente. O Sesc Ipiranga falou para o Fábio, ó, vai lá, você não tem nenhuma apresentação? Aí o Fábio falou, eu tenho. Eu cantei Beatles numa escola aí, deu super certo, acho que chama Beatles para crianças. Então faz. E aí ele me chamou. Falou, João, pô, a gente tem essa apresentação no Sesc, várias, eram, acho que todos os domingos, no mês de outubro. Pô, eu chamei de Beatles para crianças, mas eu não queria só fazer o show, só tocar música, acabou. Eu queria criar um roteiro, né? E ele já sabia que eu gostava, tal. E Uhum. aí a gente sentou um dia numa padaria aqui perto, também nunca vou esquecer, e aí começamos a criar, putz, e se aqui a gente fizesse uma introdução dos movimentos do rock, para abrir o show com isso? Putz, legal. Pô, Fá, cara, eu tenho uma história, help significa ajuda. Aí eu falei, pô, que história eu podia contar? Eu lembrei de uma história que tinha acontecido de verdade, de um vaso que quebrasse, que eu quebrei jogando bola na minha casa. Ou se eu criasse essa história, e se a gente fizesse assim? Cada música, antes da música, vai ter alguma interação com a plateia. Seja história, seja apresentação de instrumento, para puxar uma música dos Beatles. Legal. Aí formamos o roteiro, fizemos no Sesc o embrião do que viria a ser o Beatles para crianças, mas já foi muito legal. Já acabou saindo matéria na Bandeirantes, né? E aí, curiosamente, esse dono de teatro chamou a gente para fazer, faz esse projeto aqui também. Chamava Teatro UMC, não sei se existe ainda, mas era um teatro que ninguém conhecia, era um teatro novo, dentro de uma faculdade, ou seja, tudo para na Lapa, que não é um centro dos teatros, tinha tudo para Uhum. não rolar. A gente fez mas aí, pô, 300 pessoas, mas entre chamar amigos e convidados, lotou, fizemos o show, foi legal, tal. E aí, o cara, faz mais um. A gente, putz, mais um? Não vai ficar cheio. Fizemos mais um, ficou cheio. Aí eu lembro, chegou dezembro, o cara, pô, faz um encerramento de ano, por favor. O cara, tinha que pedir, por favor, porque a gente não, por incrível que pareça, a gente jamais imaginou que viraria um projeto super bacana. Aí fizemos, lotou. Aí virou o ano, carnaval. Aí ele falou, vamos fazer no carnaval. A gente, carnaval? Quem é que vai querer saber de rock? Beatles para crianças no carnaval? Faz. A gente fez aí, lotou. Aí a gente fez, opa,
calma. Alguma coisa tem aí, não é possível. Porque Só mais uma coisa, a gente está falando de que ano isso, Gabriel? Que ano, mais ou menos? já estamos falando, calma, vamos lá. Estamos falando 2014? Acho que já é 2014, hein? Estamos em 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 2014. Foi 2014 para 2015. E aí, em 2015 mesmo, a gente que. Aí o cara falou: esse dono, assim, lógico, a gente tem coisas, reservas com ele, porque, enfim, depois acabou. Enfim, mas ele foi super importante, porque ele tem essas pessoas, né? Pessoas importantes que continuam na sua vida e pessoas que passam, mas que te enxergam coisas que a gente não enxergava, né? Essa professora de português que me teve um insight, eu nunca mais tive contato com ela. Esse cara falou: fiquem em cartaz, cara. Esse projeto é para ficar em cartaz. A gente imagina, show de rock em cartaz não tinha, não era comum show, coisa que agora é muito comum. Aí a gente ficou simplesmente 1 ano e meio em cartaz nesse teatro, lotando todos os domingos. A gente fazia só domingo, depois passou para sábado e domingo. E aí, a partir daí, E aí vocês foram nesse período, nesse teatro, vocês foram também azeitando, né, o trabalho de vocês, alinhando, afinando, né, o que a gente vê hoje. Claro que hoje já é segunda temporada, mega. E o que é mais legal, Gabriel, e assim, de tudo que eu vejo, tudo que eu ouço você reportando e do que eu já vi dos shows do Beatles para crianças, que é impressionante, que assim, quer dizer, a competência e o profissionalismo de vocês com toda essa bagagem teatral, tudo isso reflete num super espetáculo legal que as crianças veem. Não é, então, assim, é coisa de profissional. É profissional fazendo. Como espectador, eu vejo, eu olho assim, eu falo, meu, os caras sabem o que eles estão fazendo. E você relatando a sua experiência de vida e a experiência profissional, só confirma o que a gente recebe como plateia. Eu acho que é isso, né? A gente que está de dentro, às vezes a gente não enxerga mesmo. Parece, quando eu falo o tamanho, parece que estou falando sei lá, da Disney, mas estou falando do tamanho mesmo, e mesmo, do projeto que tomou uma proporção muito grande, que tomara que siga. Assim, eu acho que o mais legal, eu e o Fábio, né? Primeiro que a gente tem uma relação de amizade, e ele realmente é o irmão mais velho que eu não tive, embora às vezes, como faz parte de qualquer relação... Da irmandade. Tem os fights, e tem hora que ele deve querer não me ver pintado de ouro, e eu também, mas isso tudo faz parte, né? Mas perto de tudo de positivo e de lindo que tem e que existe até hoje, isso é só uma história para contar, né? Mas eu acho que pegou o que tem de melhor de cada um também. E a gente foi, como você disse, muito bem... analisou, a gente foi construindo um projeto, ele começou informal, mas ele foi ficando profissional mesmo. Começou como um mero show, e hoje ele é um projeto mesmo. Vamos dizer assim, que ele se profissionalizou. Por exemplo, eu não sou cantor, eu não me formei como cantor, mas hoje, dentro desse núcleo, dentro dos Beatles, hoje eu posso dizer, eu sou o cantor. Eu já não sou mais o ator que canta. Hoje eu sou um ator e um cantor que consigo fazer 5 shows direto e não perco voz. Eu agora não sei tocar instrumentos, eu não vou aprender, porque isso eu não consigo mesmo, mas eu tenho bom ouvido, então eu fui melhorando como profissional, como na parte da música. Hoje eu enxergo, a hora que eu vou escrever um show, eu sei exatamente o que eu quero, o que funciona e o que não funciona, o que precisa mudar e o que não precisa mudar. O Fábio também adquiriu um negócio que também ele sempre foi bom, mas ele também, posso dizer, que se profissionalizou, que é o lance do business, que é um lance da produção. O Fábio, ele cuida das redes sociais, ele vai lá, ele é fuceiro. Tudo que eu sou avesso à tecnologia, o Fábio vai lá e aprende, e faz uma animação legal, e cuida muito bem da página do Instagram. Então, assim, ele é o cara, também um cara que se especializou nesse lance de produção mesmo, do business, assim, de conversar com o contratante. Eu faço coisa que eu odeio, que é
cuidar da empresa, da parte fiscal e nota fiscal, e falar com o contador, e cuidar de documento, e pagar a galera. Então, assim, a gente vai se especializando, vai realmente melhorando no que pode, e é isso, a gente uniu o que cada um faz de melhor, assim, eu na parte como ator, de desenvolver as histórias, e de falar, olha, eu acho que o próximo, que nem a gente fez agora nesse último, vamos mudar tudo, a gente tem que mudar tudo, a estrutura tem que mudar, agora a gente, né, agora vamos contar uma história e o show é só uma cereja do bolo dentro de uma história maior, e vai ser assim, entendeu? A gente vai se revisitar e vai mudar. E é isso, cada sempre um com criando e sempre criando dinâmicas diferentes, até porque, assim, claro que o público, ele vai, as crianças, a minha filha que acompanha vocês desde menina, agora ela já está com quase 12 anos e ela já viu os 2 shows, a percepção é diferente, mas ela enxerga diferente em shows novos. Agora, o que é mais legal é ver que é o seguinte, que vocês entendem de palco. Vocês sabem o que vocês estão fazendo lá. E isso né? E assim, e um projeto que roda o país como vocês rodam, tem que ser bom. Porque não dá para ser mais ou menos, senão não. Você tem conta razão. Um pouquinho essa mudança de quando vocês começaram a entrar em turnê e essa rotina de viagens e tal, que eu sei que é uma dinâmica que demanda também muito do pessoal também, né? Da vida pessoal de vocês. Pra caramba. É isso, né? Ele começou o projeto começou super informal, mas na medida em que você que nem o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Já dizia o Uncle Ben do tio do Spider-Man, né? Você vai criando um público, esse público, obviamente, e tudo depende do teu objetivo, né? A gente poderia muito bem ter parado com o primeiro show e acabou, mas isso não faz parte do mundo artístico e nem das nossas ambições. Ao contrário, a gente viu que a ideia era boa e essa ideia ela tinha caminhos quase que infinitos, né? E aí você vai criando público, aí você fala, bom, tem que criar, se tem público, temos que criar uma página no Facebook, então vamos criar uma página no Facebook. Putz, agora tem o Instagram também, então vamos criar conteúdo numa... Poxa, mas e um canal no YouTube? Então tem que criar um canal no YouTube também. Puxa, mas agora tem tal demanda, então temos a minha empresa, que era a minha empresa só de dublagem, putz, agora precisamos de uma empresa que dê suporte para o que a gente quer. Cara, nossa, uma gravadora do nada apareceu, uma gravadora gigante, a MCD, que era a gravadora da Palavra Cantada, quer gravar o CD do Beatles para crianças, mas caramba, e vai lá e grava, e a gente tem, por intermédio deles, autorização para usar as músicas, ou seja, aí fizemos 2, a coisa foi indo de forma orgânica, ninguém foi de forma atabalhoada, mas foi passo a passo esse lance da profissionalização. Aí, de repente, sai uma matéria dando 4 estrelas na Veja, que tudo bem, né? Mas para a gente, naquele momento, importou demais. Quer dizer, olha a chancela de uma jornalista dizendo que aquele projeto que era super informal, aí, de repente, fomos convidados para a virada cultural. Aí a gente vê que a galera foi assistir o nosso show. Tinham shows, assim, de Palavra Cantada foi antes da gente, acabou o show do Palavra Cantada, deu aquela esvaziada, a gente, que pena. De repente, faltando 10, 15 minutos, começa a chegar uma legião de gente com camisa dos Beatles, você vai criando fãs, você vai criando... E criança, você sabe, Paulo, você tem a filha, tua filha, embora agora já tá grande, uma criança, cara, é isso, ou gosta ou ama, né? Então aí você começa a criar fã, e aí você fala, bom, eu tenho uma responsabilidade aqui, eu não posso simplesmente fazer um show meia boca porque a responsabilidade foi aumentando mesmo, né? E aí fizemos o segundo CD, e aí pintou uma viagem. Primeira viagem, por incrível que pareça, primeira mesmo, foi para Manaus. A gente estava bem no comecinho do projeto, foi um flop, assim, foi uma coisa assim, porque a gente não conhecia ninguém, no fim, fizemos um teatro gigante, mas estava meio vazio, mas foi um bom insight de como sair, até que a gente recebeu um convite de um projeto para ir para o Belo Horizonte.
para o teatro que a gente fez recentemente, na época. Era o Bradesco. Era o Bradesco, lá dentro Uhum. do clube, né? Como que chama o clube? Do Minas O Tênis Clube. Minas Tênis Clube. Aí foi um baita de um teatro, assim. O teatro é muito bonito. A gente vinha de teatros, fazia eventos, de repente você fala, caraca, que legal, estou fazendo esse show em um teatro super legal, grande, e lotou, e ficou cheio. Aí, de repente, a gente viu que a possibilidade não era só ficar em São Paulo. Aí a gente foi para o Rio, aí ficou cheio também. Aí, de repente, você vai pegando a manha e você vai... Bom, acho que pouquíssimas capitais nós não fomos até agora. Aí vai para Curitiba, fica cheio. Foi meio que isso, meio que passo a passo, foi descobrindo. De repente, você conhece, começa a entrar no campo dos produtores locais. Aí os produtores locais começam a falar: ô, galera, vocês não acham legal a gente tentar tal dia em Brasília? Brasília foi o primeiro, Belo Horizonte foi legal, mas Brasília foi o primeiro local em que a gente falou, caraca, fizemos 3 sessões marcadas e 2 extras, assim. Fizemos 5 sessões lotadas, assim. Aí foi aí que a gente falou, eu acho que o nosso público tá ficando fora de São Paulo. E como então a gente tem que manter esse público além do show? Então vamos criar um caderno de atividades, vamos criar um livro. A gente sempre fez isso e sempre vai fazer. A gente chama de inventar moda, né? Agora vamos inventar uma moda. Mas isso simplesmente conecta o público enquanto a gente não está fazendo show, mas para que eles continuem curtindo a gente. Então a gente sempre vai fazer isso. E sempre, reforçando sempre. A marca, né? Também a mensagem de vocês também, que é essa questão com a música, também com a educação, ensinando sobre os instrumentos e tal, que é uma conexão muito legal, Gabriel. E eu, como pai de uma, né? Como eu falei, minha filha 11 anos. E nesses últimos 11 anos, muita coisa foi ofertada para os pais, muitas coisas novas e tal, e eu posso afirmar que eu acompanhei várias, poucas como de tão boa qualidade quanto o Beatles para crianças. Claro que eu sou amigo, assim, eu tenho uma proximidade, mas se eu não tivesse, eu também teria uma percepção semelhante, assim. Como amigo seria uma vez só e pronto, já fui. Agora, quando é legal, você vai, né? Mas eu certamente iria escutar com frequência como escuto e tal. E assim, é o que eu sempre falo, prestigiar o que é bom, né? Vamos prestigiar quem faz bem feito, quem é profissional. Ô, Gabriel, e assim, caminhando aqui para o nosso final, mas, pô, tá maravilhosa, viu, a entrevista. Tô adorando. Valeu. Agora, sabendo desses seus dotes futebolísticos e meio atleta também, agora eu entendi de onde vem toda aquela disposição e energia para correr, pular, cantar e brincar nos palcos. É um pouco desse DNA de atleta seu de futebol? Hoje tô aquele bem ex-atleta, né? Aquele meio Ronaldo Fenômeno. Não tanto. Mas, cara, você sabe que até é uma preocupação, viu, Paulo? Minha esposa sempre pega no pé. Eu adoro, bom italiano, cara, eu adoro comer. E se me deixar, eu vou para cima. E eu gosto do que não vale, né? Gosto de massa, tal. Mas é até um lance. Eu não posso exagerar, porque os shows demandam muita energia, assim. Ninguém imagina. Porque a gente faz o pré, faz o durante, faz o depois, né? Eu e o Fábio, né? Claro que os músicos são incríveis, tal, mas a gente tem todo o antes e tem toda a preocupação da responsabilidade das coisas saírem legais. Então você tem que falar com o cara da luz, você tem que dar o roteiro pro cara da luz, você tem que orientar que naquele momento é tal luz, você tem que dar o mapa de luz, você tem que falar com o técnico. Bom, a gente tem nosso engenheiro de som, que é o Murilo, que é um fenômeno, mas nós já viajamos no começo sem ele, então até isso foi profissionalizando. Hoje nós temos engenheiro de luz, hoje nós temos engenheiro de som, a gente viaja com o produtor. Antes viajávamos nós 5, para você ver a evolução. De repente, quando está o time completo, são 15 pessoas. E é muito legal ver isso, é muito legal. Então, mas assim, demanda bastante. Quando a gente viaja, Paulo, normalmente a gente viaja sábado e domingo, mas a gente tem toda uma preparação anterior, mas eu chego segunda-feira eu tô moído fisicamente e de cabeça, claro, porque demanda, viu, cara? Não sei quanto tempo que eu aguento ficar pulando.
Porque é uma exposição, assim, é uma exposição física, né, de toda a energia e também da sua própria imagem, né, também tão Sem dúvida. exposta para tanta gente, né, o público. E claro que você já tem essa experiência de palco, tudo, mas é legal Música ouvir. é diferente. É diferente, né, porque é outra. Total. E Eu teve vim do teatro, né? Só para acrescentar, vim do teatro que tem o que chamam de quarta parede. Você não tem a resposta do público no teatro, a não ser quando faço uma comédia e você tem a risada. Mas no show é totalmente diferente, é uma resposta imediata. É muito diferente e é muito legal. Gabriel, você tem alguma situação engraçada, curiosa ou inusitada nesses shows aí que você podia compartilhar com a gente, assim, alguma que você lembra sempre assim, putz, porque, pessoal, ouvintes do podcast Outra Visão, o Gabriel simplesmente, o Gabriel e o Fábio e toda a equipe lá, durante o show, eles pedem para todo mundo levantar. O teatro vira uma bagunça. E tinha uma época que a criançada subia ainda no palco, né? Subia no palco. Ainda a gente, às vezes, tem feito isso, mas por conta de pandemia, às vezes a gente parou, a gente ainda dava instrumentos para a galera tocar. A gente parou, mas tem vezes que isso tem voltado, assim, às vezes de livre e espontânea. Às vezes as crianças têm subido no palco e a gente fala, caramba, e a gente gosta. Situações inusitadas, putz, Paulo, tem várias, né? Tem várias. Teve uma que é engraçadíssima, né? Engraçadíssima agora, né? Mas, por exemplo, a gente estava, acho que em Piracicaba, num teatro, estava abarrotado, estava lotado, e a gente beleza, aí tava tocando o show, mas tava lotado, mas não foi culpa nossa, né? Tava cheiaço, abarrotado. Aí eu tô lá, né? Começa o show, aí eu vou lá pra frente, começo a cantar a história do Help, né? Da bola e o vaso. Aí tô lá contando, eu vejo que tá meio furdunço, assim, a galera. Eu olho pra trás, tem um bombeiro do lado do Fábio, assim. Um bombeiro do lado dele. Aí ele sai do bombeiro, pega meu microfone, assim, e começa a falar, olha... Porque o que acontece? Como você acabou de dizer, a gente fala para a galera levantar mesmo, levantar. Quem quiser vem para frente. A gente adora bater a mão na galera. Então fica uma bagunça, mas uma bagunça controlada já. A gente já tem mais de 800 shows, né? Mas o bombeiro teve um desespero, pegou o microfone, meu microfone, tal. Todo mundo senta! Meio que dando uma bronca. Ninguém em pé! Tal. E aí rolou uma vaia. Aí eu tirei o microfone dele, ele foi falar no microfone do Fábio, o nosso engenheiro de som foi lá e tirou o som do cara. Ele começou a esbravejar, tal. Aí a gente, caraca, o que a gente faz, né? Ficou mó clima, ficou parado assim, uns 15 minutos e o bombeiro não queria sair. No fim, a galera começou a vaiar o bombeiro, ele saiu bravo, tipo, de lá. Aí a gente, claro, também não quer causar nenhuma rusga com ninguém. A gente, galera, vamos fazer o seguinte, ninguém levanta, tal. Mas, cara, pra quê? A plateia, velho, falou, não, a plateia fez 30 mil vezes mais bagunça, cara. Aquele teatro, acho que tá 2 centímetros pro lado. Porque acho que a galera falou que, tipo, depois as pessoas no final, Piracicaba não é assim, a gente não sei o que deu nesse cara, tal. Acho que eu lembro que até acho que a prefeita que assustou também, não sei se ele viu a prefeita ali, ele quis... Só sei que a galera respondia 10 vezes mais o que a gente falava. Então foi uma situação inusitada do bombeiro invadir. Mas tem outras mil, do Fábio tropeçar na frente do público, tipo... E o público viu, né? Aí ele passa o show inteiro meio que cabisbaixo. Tem um monte, tem várias, cara. Quer dizer, o bombeiro quis apagar o fogo do Beatles para crianças em Piracicaba, mas não conseguiu. Não conseguiu. Mas tem várias, é muito show, é muita história. Nossa, mãe. Gabriel, eu vou caminhando aqui para o final, mas eu não tenho como fechar essa nossa conversa. Tem muitos assuntos, enfim, eu estou adorando que você contasse um pouco do seu trabalho como dublador. Boa, Paulo. Pessoal, ouvintes, essa voz que vocês estão ouvindo agora, não a minha, do Gabriel, do João Gabriel. Ela é dona, ela também está na boca de atores de vários filmes, de séries aí. Gabriel,
resumindo aqui minha pergunta, me conta um pouco sobre como é o trabalho de um dublador e como é que é a rotina de Super dublagem legal. e conta também alguns dos trabalhos que você faz Legal. para a gente poder identificar que é o João, o Beleza. Gabriel. Lógico, lógico. Cara, o trabalho de dublagem é um trabalho para quem é. Primeiro é para ator, né? Quem não tem o registro, né, o DRT, que costuma falar, não pode fazer porque é um trabalho específico que requer interpretação, não tem jeito, né? Mas primeiro, eu sempre curti esse lance de brincar com a voz desde lá do colégio, né? E também, cara, como ator aqui no país, você tem que cruzar, cabecear e defender. Então você tem que atacar em todos os mercados. E eu fui descobrir meio tarde também. Eu já tinha me formado há bastante tempo. E eu sempre quis fazer, o curso de dublagem, só que era um curso caro. Enfim, em 2011, se não me engano, foi em 2011, eu fiz o curso. E, cara, eu sempre tive muita facilidade mesmo. A dublagem, você tem que dividir o cérebro, porque você tem o roteiro em português, como se a gente estivesse falando aqui. Então, você está com um fone, você escuta outra voz, no outro você escuta o original em inglês, o texto em português e a cena em inglês. E tudo isso você precisa sincronizar, precisa interpretar, porque ninguém quer um cara que fale desse jeito. Ou seja, tem que ter todo colorido, tem que saber a hora que o cara tosse ou que o cara para. Então, assim, é um trampo muito... Você tem que dividir o cérebro de muita concentração. Mas não sei o que deu que eu peguei muito rápido. Então, quando eu fiz o curso de dublagem, num lugar que se chama Universidade da Dublagem, Unidub, que hoje é um estúdio também bem importante de dublagem, cara, uma outra pessoa super importante, que é a Angélica Santos, que é uma grandiosa dubladora, ela faz a voz do Cebolinha, entre outras milhares de grandes atrizes. Ela era professora desse curso e, cara, ela ficou, assim, impressionada, porque realmente eu peguei com muita facilidade mesmo o lance da dublagem. E logo que eu terminei o curso, ela falou, não, eu vou te indicar para um estúdio. E me indicou para vários estúdios e eu fiz um caminho inverso do que quase todo mundo faz. Muitos dubladores têm que passar por estágio. Estágio, você fica um mês num estúdio, junto com todos os diretores, e assiste as dublagens. E no final você faz um registro e torce para te chamarem. Eu tive não sei, sorte e tal, ela me escalou já para um personagem. Para um outro diretor, num outro estúdio de dublagem, mas me escalou. Era um personagem até muito grande para a minha bagagem naquela época, para um diretor que era um senhor de dublagem já das antigas e que não estava muito afim de dar muito tempo para o jovenzinho chegando, coisas da dublagem que acontecem. Mas eu fiz, eu nunca assisti essa primeira vez, mas eu lembro que eu fiquei meio, caramba, porque ele não foi muito agradável, esse diretor. Eu falei, caramba, será que isso é a dublagem, né? Para você ver como a gente não pode, a gente tem que experimentar as coisas, porque às vezes a gente fica com uma primeira impressão, porque era a impressão que eu tive desse diretor, que era um diretor realmente meio bravo. Depois trabalhei com ele, e ele é um diretor bravo, mas não era tudo aquilo que eu imaginava. Eu fiquei meio traumatizado, mas logo na mesma semana eu fui fazer um teste num estúdio chamado Vox Mundi, que é um grande estúdio de dublagem aqui de São Paulo, do Brasil. E eu fiz um teste para um programa que se chama Miami Ink, que é um de tatuagem, que o dono do estúdio se chama Amy James. E eu fiz para esse Amy James. Mas nunca que eu imaginei que eu ia passar. Mas fiz o teste e foi ótimo. Foi muito bom. E eu passei no teste. E então, assim, eu praticamente meio cru passei nesse teste, que era, assim, o protagonista da série, que chamava Miami Ink, depois virou Nova York Ink. E tiveram várias temporadas. Então eu fui meio que aprendendo na raça mesmo. E a dublagem, cara, é assim, você tem 1 hora para fazer. Não vem achando que você vai fazer em 1 hora, não. Ou 2, ou 3, mas você tem um limite de tempo. Você não pode fazer... Você é pau na máquina. E aí, cara, eu entrei definitivamente nesse mercado. Então, um estúdio, um diretor que vai para um estúdio diferente te chama, te escala. Então, você começa a dublar para vários estúdios. E o trabalho é basicamente esse. Normalmente, você não sabe o que você vai dublar, a não ser que você tenha os seus fixos, né?
Mas normalmente o barato também é isso. Cada dia você faz uma coisa. Então, numa você faz um detetive, num desses discoveries, investigations. No outro você faz um piloto de um barco no pesca mortal. Aí na hora seguinte você faz um confeiteiro, não sei o quê. Na outra você faz um desenho. Isso é muito, muito, muito legal da dublagem, essa versatilidade. Mas e aí de repente, você vai começando a ficar conhecido em vários estúdios. Hoje eu tenho a sorte de dublar em vários estúdios aqui em São Paulo. Incrivelmente, eu nunca imaginei que a dublagem remota fosse vir para ficar por conta da pandemia. Olha. Antigamente, né? Antes da pandemia, parece antigamente que é outro mundo. Antes da pandemia, eu ficava fora de casa o tempo inteiro, porque eu ia para Lapa, depois ia para o centro, depois ia para Ipiranga para ir para os estúdios dublar. Hoje você dubla em casa. Com um computador, com um microfone bom, mas plugado no computador, um fone, uma boa internet, e eu tive que desfazer um armário de casa, vedei, com janela anti-ruídos, né? Hoje a gente teve que investir e dublo de casa. Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu vou dublar de casa. Tá meio mesclado, voltou presencial, mas o remoto veio para ficar. Mas basicamente é isso. Texto em português, fone um lado em inglês, outro você se escuta, e o original ali, a imagem em inglês, e você tem que sincronizar, interpretar. Ô, Gabriel, só para entender, né, você assiste antes ou não? Para entender esse timing também, É assim, você chega, né, pega o texto, né, você fica na cabininha ou na sua casa, você pega o texto, o diretor que está lá, tem um diretor e um técnico, o diretor de dublagem e o técnico. O diretor vai lá, Gabriel, o programa é sobre investigação, você vai fazer o detetive Billy, tá, que é o detetive do caso. Ah, beleza, anel 3. Anel, os textos da dublagem, cada folha é separada por anel, porque é uma maneira de contar e uma maneira de pagar os dubladores. Você ganha por anéis, por quantidade de anéis. 20 anéis representam X horas de dublagem, enfim, tem uma contagem lá. Anel 2, aí você vai lá no texto, anel 2, tá lá, Billy e as falas. Você assiste uma vez, o básico beleza, ok, o diretor às vezes dá o briefing do que é, às vezes não. Mas você assiste o cara falando, meu nome é Billy, detetive do caso de Massachusetts, eu cheguei na cena do crime, aí você assiste tudo isso em inglês. Normalmente, você assiste de novo, você passa a cena mais uma vez, só daquele bloco, para você anotar, bom, aqui o cara pausou, nessa frase o cara pausou, nessa ele tossiu, e nessa ele embargou um pouco a voz porque ele ficou emocionado, beleza. Tudo isso rápido. Aí você manda beleza, gravando, aí você grava. Hoje, como eu tenho bastante, já se vão 11 anos de trampo, quando eu assisto a primeira vez, isso é só com muita manha. Se não for também uma gigante fala, eu já consigo, da primeira passada, ver tudo isso que eu falei sem precisar ver de novo. Então, às vezes, eu assisto e eu já gravo na sequência. Mas tem vezes porque você, por exemplo, dublar filme e desenho é fácil, porque tem uma dinâmica mais calma. Agora, quando você dubla essas séries da Discovery... Pesca Mortal. Pesca Mortal. Alô, falando no rádio, assim. Alô, Billy, eu dublo Pesca Mortal. Eu dublo há muitos anos, eu dublo Scott Campbell Jr. Tá aí pra galera ver. Cara, muito engraçado. Pegar os caranguejos reais. Mas é isso, vou até esqueci que estava falando do lance da dublagem agora. É que você pega na primeira, você já consegue pegar no... Hoje eu já olho e já, na primeira passada eu já sei a entonação, a não ser que seja... lembrei. A não ser que... Porque às vezes você pega uma sinuca de bico, assim. Nossa, cara, eu tenho que mudar o texto, porque às vezes vem a tradução... O tradutor não facilita teu trabalho. Às vezes você tem que mudar o texto, deixar ele mais natural, mudar uma palavra ou outra, tem uma pausa que ele não tá no texto. Então você tem que... É um turbilhão, cara. Você sai da dublagem, tua cabeça sai fervendo. Mas hoje eu já consigo assistir uma vez e já gravar na segunda, na maioria das vezes. Uau! E a última dúvida, a voz, você
é a sua voz natural, ou tem que haver uma alteração de Ah, voz, ou isso varia de depende. acordo com... Vai variando, vai variando. E lógico que você sempre é escalado dentro, eu nunca vou ser escalado para ser criança, embora adultos consigam fazer crianças, né? Mas o meu registro de voz é mais grave, então eu não consigo. Então eu consigo pegar uma gama dos jovens, 20, 25 e pouco, até cara de 60, já dublei e tal. Mas normalmente eu vou pelo meu registro. Às vezes eu tenho que impostar um pouco mais a voz, às vezes eu tenho que ir mais para o grave, mas é mais ou menos nesse registro, a não ser que você faça um desenho. Aí desenho, você é free, né? Você pode brincar com a voz, mudando um pouquinho. Assim, por exemplo, eu faço um que tá rolando agora, já fizemos 3 temporadas, tô torcendo para que volte, que é da Discovery, que agora tem na Discovery Plus, chama The Dog and Pony Show, que é um desenho que tem um cachorro e um pônei. E é super subversivo, é muito engraçado. E eu faço o cachorro, mas eu não mudo tanto a minha voz. Mas eu faço meio que aqui, assim, sabe? Eu dou um coloridinho, sabe? É isso, você muda, você dá uma mudança. Quando eu faço o Pesca Mortal, eu faço o capitão do barco. Que eu esse assisto bastante, Aí, eu já assisti tá vários. vendo? Eu sou o capitão, chama Scott Campbell Jr., e o cara ganhou vários, o cara que mais pescou durante 4 temporadas seguidas. Nesse eu tenho que eu ponho um pouco mais grave, porque ele é o capitão, então eu dou uma ordem. Então você vai mudando o registro, assim. E aquele Alasca, Perigo no Ar, aquele que é dos aviões? Cara, eu acho que eu já dublou? fiz, mas eu fiz, acho que pontinhas e participações. Não como Pesca Mortal, que eu faço um dos protagonistas, que é o piloto e tal. Cara, a vida de dublador é isso. Você faz o protagonista num filme, mas no mesmo dia você faz o Doutor 2, que aparece 3 vezes, assim. É muito engraçado. Isso, às vezes, você com experiência fala, putz, vou fazer o Homem de Regata 3, mas, acabei de fazer o protagonista de um desenho e vou fazer... Mas é assim, cara. O bom dublador faz isso. Do protagonista ao coprotagonista, ao cara que vai aparecer e dizer, e aí, tudo bem? Beleza? Valeu. Só acontece. Ou o chamado vozerio. Vozerio tem uma cena de restaurante, todo o ambiente atrás, esse zoom, 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 a gente grava. Aí depois os caras diminuem. Mas você vai no improviso. Mas é no vozerio que você aprende também. Então é isso, é muito legal dublar. É um trabalho, para quem é ator e estiver escutando, cara, um trabalho não é fácil de entrar, não é um mercado fácil de entrar, mas uma vez dentro é muito, muito bacana. Ah, legal, Gabriel. Pessoal, olha quanta coisa bacana da história do Gabriel. Que para deixar registrado, todos os links do Gabriel vão estar na descrição deste episódio. E fechando esse episódio, Gabriel, quero agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar a sua história com os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Foi incrível. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Pissati, Manetti, Ricciardi também, né? A Brisighello, a todos os amigos e ouvintes em todo o mundo que acompanharam até aqui essa entrevista. E para fechar, Gabriel, que eu sei que depois de uma conversa tão longa dessa, mas eu não posso deixar de te pedir uma mensagem final, um recado para os nossos ouvintes. Olha, eu não tenho nenhuma frase pronta, embora eu ame ler, né? Também sou escritor, estou lançando vários livros aí, mas fica para uma próxima. Mas eu não lembro de nenhuma frase, nem é a minha intenção. Eu acho que contando a minha história, o que eu gostaria de passar para a galera que está escutando, ou para os meus filhos, é que eu acho que pode parecer piegas, mas você tem que fazer o que você gosta. Vou falar o que o Fellini dizia, eu falei que não ia fazer isso, mas o Fellini falava o seguinte, que ele não dissociava a vida dele do trabalho e vice-versa. Então, tudo que eu faço parece brincadeira, parece um tom de brincadeira, porque eu tenho esse lance da criança ainda muito vivo em mim, mas não, você tem que fazer o que você gosta, né, nessa vida, né? Não, assim, nem dinheiro no mundo vale você passar horas em um lugar que você não gosta.
fazendo o que você não gosta. E então, assim, o que puder, você tem que seguir o que você gosta mesmo. Às vezes você vai ter que ir contra pai, vai ter que ir contra mãe, irmão, parente, mas, cara, vai lá no teu íntimo e segue o que você gosta mesmo, assim. E outra, planta. Planta que uma hora você vai colher. Pode ser. Planta e mentaliza. Eu fico brincando com a minha esposa. Eu fico, por exemplo, agora com o lance de escritor, eu fico pensando no prêmio. Não que prêmios são a parte. Mas fala, pô, jabuti, jabuti. Mas isso é para eu continuar a escrever, assim. Então, cara, faz o que você gosta. E como o Fellini diz, não dissocia teu trabalho da tua vida. É isso. Por isso, quando eu vou para um show, eu vou escrever um livro, eu vou dublar, eu vou mega feliz. Porque, cara, é minha vida, é o que eu gosto de fazer. Ah, Gabriel, adorei a mensagem final. Fico então devendo fazer algumas perguntas sobre o seu lado escritor, mas fica para o Boa. próximo episódio do Próximo. futuro. Gabriel, um abração para você, um beijo, tchau. Um beijão aí para todo mundo. Obrigado, foi ótimo participar. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.